Olá, tudo bem? Estamos começando agora o segundo vídeo deste terceiro módulo e hoje nós falaremos de flashback. O que seria o flashback nesse momento da separação? Flashback é justamente aquelas olhadinhas para trás, aquelas memórias de quando o casamento existia, estava no seu auge, havia muita paixão, muito amor, muito romance, e agora no meio da separação, eis que o seu cônjuge agora começa a ter momentos de flashback. Começa a mandar mensagens, começa a visitar a sua casa, começa a convidar você para sair e no intuito de ter sexo. Eu preciso já começar dizendo para você o seguinte: o sexo é um bônus no casamento. O sexo é um presente que Deus instituiu para todos aqueles que cumprem as responsabilidades do casamento. Se o teu marido almeja ter sexo, que cumpra os papéis de marido. Se a tua mulher deseja ter sexo, que cumpra os papéis de esposa. É assim que as coisas funcionam. Paulo chega a falar em 1 Coríntios, no capítulo 7, de que a mulher não deve se privar ao marido e nem o marido se privar à mulher sexualmente. Entretanto, a partir do momento em que o cônjuge vai embora de casa, abandona o lar e as responsabilidades de marido, agora a mulher ou o marido não tem mais responsabilidades de se deitar sexualmente com ele. Por causa disso, é importantíssimo que você entenda: realizar sexo estando separados não faz com que a restauração agilize. Não faz. Entenda o seguinte: o sexo é o bônus do casamento. E não foi por causa de sexo que o seu marido ou sua esposa foi embora. Não foi. Foi embora por causa das responsabilidades do casamento, que seriam elas: fidelidade, compromisso, arcar com todos os seus deveres, cuidar de você, lhe sustentar, lhe amar, lhe respeitar. São essas as responsabilidades que não foram cumpridas. E agora não dá para você ter sexo achando que o teu cônjuge vai querer voltar por causa disso. Porque não foi por causa disso que ele ou ela foi embora. Eles sempre tiveram sexo. E agora vai continuar tendo e sem a responsabilidade de cumprir as suas obrigações? Ou seja, eu sei que em determinados momentos de carência, de desespero, eu sei que é um momento maravilhoso o fato do cônjuge estar ali. Aquele que foi embora agora está ali, te desejando, te galanteando, te flertando. Mas não se engane, aquilo passa. Quem está ali te desejando não é o espírito, a alma do seu cônjuge desejoso de voltar para o lar, mas o instinto carnal de um homem ou de uma mulher que quer saciar-se sexualmente naquele momento. E por causa disso, não se engane em relação a isso. Não se engane. Vamos começar? O primeiro checklist. O primeiro checklist diz o seguinte: não vá atrás do cônjuge que foi embora. Presta atenção, você está aguardando o seu cônjuge voltar, porque ele foi embora. Não vá atrás. Não mande mensagem, não busque, não vá atrás de maneira alguma. Eu vou te falar o porquê que você tem que cumprir esse checklist. Porque entenda que enquanto os dois cônjuges estão habitando sobre o mesmo teto, existe uma harmonia, existe um equilíbrio entre eles nessa relação. A partir do momento em que um decide ir embora, gera imediatamente um desequilíbrio. Alguém menosprezou o outro. Alguém desprezou o outro. E a partir desse momento é necessário que retorne um equilíbrio. E como é que esse equilíbrio ele retorna? Com aquele que ofendeu, agora se redimindo. Aquele que foi ignorante, arrogante e bateu a porta e foi embora, deve agora ser humilde e voltar. Pedir o perdão, pedir para ser aceito novamente, quer seja homem, quer seja mulher. Ou seja, quando você busca o outro, quando você vai atrás daquele que foi embora, quando você implora para que ele volte, entenda que esse abismo que gerou entre vocês aumenta ainda mais. Porque agora você não está se respeitando. Você não está respeitando o seu casamento. Agora você está menosprezando o seu orgulho e agora você está se humilhando a alguém que já te abandonou. Presta atenção. É o que mais acontece. Então, se porventura você já falhou nisso algum dia, nesse checklist,
Acabou. Não faça isso mais. Entenda que nenhum cônjuge volta porque o outro mandou um SMS muito bonito. Nenhum cônjuge volta porque o outro chorou, implorando para que ele voltasse. Entenda que as razões que levaram o seu cônjuge a ir embora precisam ser resolvidas, pelo menos internamente, para que então ele possa voltar. Não é você implorando, não é você prometendo milhões de coisas que ele voltará. Entretanto, se você é o cônjuge que foi embora, que abandonou, é importante que você não aguarde que o outro te chame, que implore, que busque pelo teu perdão para voltar. Que você entenda que ao ato de você ir embora, independente a razão da briga, da discussão, da desavença, importa que você volte. E por causa disso é importante que você resolva os problemas ocorridos, que você entenda o que de fato aconteceu. Se houver a necessidade, e provavelmente haverá, do pedido de perdão, assim o faça. Ou se você tiver que aceitar o perdão do outro, que assim o faça. Mas não espere que o outro clame, implore, se humilhe para que você volte. Se foi você que saiu, volte você. E é importante nós destacarmos que existe essa diferença. Porque eu sei que quem está fazendo esse curso são pessoas que foram abandonadas e pessoas também que abandonaram. O segundo checklist deste vídeo desta aula seria: converse apenas o necessário. O que seria isso? Em muitos atos de separação, ocorrem que os contatos acabam sendo constantes, quer seja por causa dos filhos, bem, divórcio, enfim. E aí, diante disso, nós temos dois extremos. Nós temos os extremos onde os contatos se dão por ofensas, por desacordos, por brigas. Então, o checklist para esse extremo é: converse apenas o necessário. Não brigue, não discuta, não piore a situação, tá? Tenha sempre em mente que o seu objetivo é restaurar, não é piorar a situação. E existe o outro extremo, daquele que vai embora, mas quer ser amigo, que quer mandar mensagem, que quer almoçar todo dia junto, que quer ver os filhos todos os dias, que quer dormir em casa de vez em quando. Presta atenção. O teu comportamento, a tua postura vai dizer muito a respeito de você. E nesse momento da restauração é a oportunidade de você se restaurar. Lembra que nós falamos isso no outro módulo? Então agora você precisa ter uma postura coerente. O que seria essa postura coerente? Se o teu marido ou a tua esposa decidiu ir embora de casa, então ele foi embora de casa. Não tem o porquê ele ter a cópia da chave. Não tem o porquê ele almoçar, ele deitar, ele dormir, ele está sempre ali. Não tem o porquê. O contato que vocês têm que ter tem que ser o mais restrito possível, até o momento em que ele ou ela decida de fato voltar para casa e cumprir as suas responsabilidades de marido ou de esposa. E entenda que assim como nós falamos do sexo como um bônus, mas o casamento tem outros bônus. Para um marido, por exemplo, chegar em casa e ter almoço, roupa lavada, ter uma cama bem feita, ter o carinho, a atenção, o respeito, a educação dos filhos, tudo isso é bônus. Mas agora o marido não cumpriu as suas responsabilidades? Espera aí, não é assim que você vai restaurar seu casamento. Você está percebendo? Da mesma forma é quando o marido sustenta a casa, paga as contas, tudo que a mulher quer, mas ela também não quer cumprir o papel de esposa. Ou seja, diante dos extremos, a regra que deve ser estabelecida é: enquanto estiverem separados, converse apenas o necessário. Você não vai restaurar o seu casamento sendo amiguinho do seu cônjuge. Afinal de contas, é seu cônjuge, não é seu amiguinho, não é seu colega. Então não vá para esse lado da amizade. Mas você também não vai restaurar o seu casamento sendo inimigo do seu cônjuge, porque é seu cônjuge. Ou seja, você precisa ter um posicionamento estável, muito bem estabelecido em relação a isso. E o terceiro e último checklist desta aula, você já pode imaginar o que seja, né? Eu já falei aqui. Não se deite com o seu cônjuge. Aqui eu posso até mudar um pouquinho as palavras. Não tenha intimidades com o seu cônjuge. Não tenha. Justamente por causa disso. Trata-se de um bônus.
Trata-se de algo exclusivo ao marido e à esposa quando esses estão cumprindo as suas responsabilidades matrimoniais. A partir do momento em que eles não estão cumprindo, não tem o porquê haver esse benefício. E presta atenção, na maioria das vezes em que existe esse tipo de intimidade, a parte abandonada sofre muito. Normalmente isso acaba gerando um afastamento ainda maior no casal. Então aquela ilusão de que com a relação sexual haverá uma reaproximação, na verdade é o oposto. Acaba gerando um afastamento. É natural que mulheres começam a repudiar seu marido porque o ato sexual se torna horrível. Os maridos começam a se afastar porque começam a perceber que suas esposas não estão satisfeitas com o ato sexual. E algo que a princípio você achava que seria muito bom, acaba destruindo a restauração do seu casamento. Então não faça isso. Por mais que você tenha desejos sexuais, busque outras formas de conter isso. Não se entregue ao seu cônjuge enquanto ele ou ela voltar ao casamento, se de fato você deseja a restauração. Tá bom? Nos encontramos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.